Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, trazido por Ti, ajudado por Ti. E agradecemos pelo dia que nos deste, pela vida, pelo tudo que tem feito nas nossas vidas, de ter nos criado, pelo amor que Tu mostraste para nós, enviando o Teu Filho a este mundo para pagar nossos pecados. Somos gratos a Ti, por esse motivo que estamos aqui, para Te louvá-lo, para Te agradecer, de Teu Espírito trabalhado nos nossos corações, e nós temos aceitado essa dádiva que Tu nos deste. E também pela família que nós temos, pela família de nossos filhos, nossas esposas. Senhor Deus, pedimos em favor dos irmãos em Cristo, aqueles que estão trabalhando, que não podem vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão vindo. Pai, pedimos em favor das igrejas irmãs. E agora nós aqui, Pai, em nome de Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Esquentar o dedo, vamos ver que o dedo está. Ré maior. Onde quer que seja, $299.
Tudo
Ele é mi bemol. Pode pôr a pescando aí. O Hélio tocando piano, o Benjamin com o violoncelo, fez certinho, rapaz. Vamos aqui, o violoncelo está aqui também. Longo, né? Longo. É na casa dele, na casa dele. 201. Os que falam que vem, trazendo a razão certa, toca
sempre falou, os irmãos não encontram aqui, onde encontra cada um, os que estão trabalhando, os que estão viajando, os que estão casados na fé, aqueles que poderiam estar aqui nesse momento que não estão, e está apresentado o pastor, a direção do trabalho, tudo isso no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, Romanos capítulo 7, versículo 8. A partir do versículo 8. 8 não, versículo 9, aliás. Desculpa. 7, versículo 9. Todos acharam, né? Espero que sim. O versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. Vamos ver aqui. Vós, porém, aqui é 8. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Irmãos, todos já nascem sendo transgressor da lei, antes mesmo de conhecê-la, porque ele já vem a este mundo, né, por natureza, né, nasce com esse pecado mesmo não tendo cometido. E quando Paulo, aqui ele fala, quando ele percebeu o que ele estava fazendo, porque a pessoa, enquanto ela não ouve o Evangelho, não conhece o Evangelho, então ela está vivendo. Ela está vivendo, para ela está tudo bem. Mas ela não é uma salva por ela não conhecer o Evangelho, porque ela já nasce é pecador. Bem, aí depois, quando ela ouve o Evangelho uma vez, às vezes tem pessoas que basta ouvir uma vez já capta bem. Tem pessoa que tem uma ideia, uma mente assim que eu tenho que ouvir várias vezes para mim guardar, aprender. Gente que ouve uma vez, basta, eu tinha ouvido. Mas depois que ouvir, aí ele vai, que no caso aqui, aí ele vai perceber que no caso do apóstolo Paulo, quando ele conheceu, ele via. Mas só que o apóstolo Paulo foi tão diferente, porque ele foi o único, o Salvador, o Senhor que parou ele. Ele estava cego na religião que ele estava. Ele era aquilo, achava que os crentes estavam errados, ele queria, ele saía à procura, não tivesse alguém reunido num local, cultuando a Deus, falando que até como Jesus vivia no mundo, andava e falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles habilitaram por caminho. Então, até na outra Bíblia, quando o Paulo fala caminho, parece com letra maiúscula. Então Paulo saiu, ele pediu autoridade no Sinédrio, né? Ele, como fosse oficial da justiça, vai para buscar com polícia, vai para prender uma pessoa. Ele vai com a intimação, a carta do juízo. Ele vai com toda a autoridade junto com ele. Eu sei quanto. Já vimos isso. Então, agora o apóstolo Paulo foi a mesma situação. Ele foi com autoridade do Sinédrio, com a carta, né? Ele é protegido. E tinha as pessoas com ele. Quem não encontrar neste caminho, então ele tinha a ordem de prender,
levar preso, e chegasse no culto que nós estamos aqui, ele entrava com a maior brutalidade, pegava mulher, criança, arrastava, assim, imagina a desordem que acontecia. Ele fazia tudo isso, é o nome de Saulo. Aí quando ele ia descendo o caminho para ir para o caminho de Damasco, e aí ele ia indo com essa intenção. Aí o Senhor parou ele. Aí o Senhor chamou Saulo, ali Senhor, aí naquela hora ele converteu, ele já chamou de Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro para ti dar coisas e recalcitrar em aguilhões. Então aqui, quando ele estava fazendo, ele não estava percebendo, e ele não podia mais parar. Quem fez ele parar foi o Senhor no caminho. O Senhor que fez ele parar. E nós também, quem fez nós pararmos? Quem faz nós pararmos? O Senhor. E aí, Paulo nesse momento ficou convertido, ele se converteu. Converteu de quê? Ele não tinha o perdão de Deus. Aí ele ficou convencido que sem o perdão de Deus, Paulo ele não podia mais viver naquela vida. Ele já percebeu que sem o perdão de Deus em Cristo Jesus, ele não teria vida eterna. Ninguém hoje, ninguém no mundo, ninguém nasce com essa condição, que eu vou para o céu sem o perdão de Deus, sem Jesus Cristo. Não existe. Pessoal, eu vou levar uma vida santa, eu vou levar uma vida o máximo. Não existe. Porque ele já nasce, mesmo que ele fazer só o certo, que é certo, vamos que conseguisse, mas tem o pecado de Adão e Eva, a natureza. Então aí ele viu, Paulo viu, reconheceu que estava perdido. Quando a gente reconhece que está perdido, aí você aceita Jesus. Aí devagarzinho você vai aprendendo, né, através da palavra. É que nem entrar numa escola, você vai ouvindo, você vai aprendendo tudo que a Bíblia pede para você fazer, o que não é para fazer. Então a gente vai procurando, mas com perfeição não, ninguém, não vou falar o nome. A mulher viu, não sei se você conhece, um pregador pregando ontem lá na igreja, eu não sei como é que falou, se falar que a igreja, tem uma igreja boa, que está bem, está mentindo, porque todas as igrejas estão mal. Todas as igrejas têm que estar com um problema sério. Então, aqui, irmão, Paulo, ele oferece para nós, hoje, como para muitos antes de nós, ele oferece a sua experiência pessoal, como índice de como a lei se relaciona com todas as pessoas. A lei só mostra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a lei, ela mostra, mas ela não tem força para fazer você obedecer, ela não tem força. Aqui, agora, ele fala, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aí ele disse aqui, em algum tempo eu vivia, veio o pecado e eu morri. Paulo se refere a si mesmo na sua conversão a Cristo. Quando ele se converteu, ele morreu para aquela velha vida de pecado. Quer dizer que para aquela vida de pecado, ele não estava mais vivo. E nós devemos estar com esse pensamento, para aquela vida que nós levávamos, nós devemos estar mortos. Não está, eu estou vivo, estou com vigor para pecar. Não, nós temos que estar morto. Mesmo pecando, nós estamos vivos para Deus. O nosso espírito estava morto. Hoje o espírito está vivo. Então ele declara que a lei não tinha que ver com aquela conversão dele.
Isto não teve nada a ver com a sua conversão também. A lei não teve nada com a sua conversão. Isto não só com a ver com Cristo. A vinda de Cristo para nós. Como que Cristo chegou na vida de você, de cada pessoa? Como que chegou na minha? Vem de um jeito, vem de outro, vem num tempo, vem no outro, né? Porque através da lei ninguém encontra a salvação. Através de boas obras. Quando fala lei, é as boas obras. Vamos fazer boas obras. Vamos fazer boas obras, vamos fazer caridade, vamos fazer de tudo. Quem sabe Deus dá um lugarzinho no céu. No céu não tem lugarzinho. O céu não é grande, lugar para todos. Não tem. Lá entra pessoa humilde, reconhecida que é pecadora, reconhecer que eu mereço o inferno. Nós temos que reconhecer, nós temos que abaixar, como diz o outro, né, que diz, abaixar o tupete. Humilha. Tem que a nuca, né, o jugo tem que abaixar. Humilhar para Cristo, humilhar para Deus. O orgulho, esse que está falando é o espírito orgulho do homem. Os orgulhosos não aceitam Cristo, não aceitam, porque ele tem dinheiro, ele tem posse, mas não por causa disso que eles vão ser condenados. Vão ser condenados por causa do dinheiro, é por causa do orgulho. Então, mas depois, aí depois, no versículo 25, ele fala assim, o que ele diz? Ele fala diferente. No último versículo desse capítulo, eu vou ler agora para vocês, quando Paulo fala, miserável homem, versículo 24, miserável homem que eu sou. Paulo reconheceu. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí no versículo 25 ele mostra assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, ele falou por Ele, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Note bem. E nós estamos nessa situação, irmãos. Com o nosso entendimento é outro. Nós servimos a lei de Deus. Mas com a nossa carne, nós servimos a lei do pecado. Porque nós estamos neste mundo. Porque nós estamos na carne. Se nós alimentar mais a carne, ela vai pecar mais. Que jeito que nós faz para não alimentar mais a carne? Nós temos que alimentar do Espírito, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores. Agora, se você viver separado só nas coisas deste mundo, você vai pecar mais. Desagrada a Deus. Desagrada a Deus, faltou um pouco de amor. Então aqui, irmãos, na carne ninguém serve a Deus. É o espírito humilde da regeneração, que tudo se fez novo. Olha o versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu, Paulo diz, que era para a morte. Antes, o mandamento da lei, Paulo diz que eu achava que é para a vida, que salvava através da lei, achei eu que era para a morte. Pronto, aí muda tudo, e nós temos que ser assim. Então Paulo deixa bem claro que o mandamento que era para a vida, que ele confiava tanto, quantos tem hoje que não confia nos mandamentos? Ele viu que era para a morte, não. Em sua vida, antes de não entender o significado da cruz, muitos não entendem o significado da cruz. A Cristo morreu na cruz porque pregaram ele. Cristo veio porque fizeram. Mas por que Cristo veio lá? Tem que saber o que é antes. Veio porque quem mandou ele vir? Jesus
Ele se entregou. Ele poderia mesmo não deixar ninguém pôr a mão nele. Para quem ainda não ouviu isso aqui, os irmãos conhecem, eu vou falar. Quando chegaram para prender Jesus, no jardim, lá no jardim, né? No Getsema, chegaram para prender Jesus, veio tudo assim. Então Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de pratas. Ele falou assim: naquele que eu chegar nos homens que eu der um beijo, é ele. Porque a gente pensa, porque é tudo igual. Jesus era homem igual aos outros discípulos. Era homem. Cabelo longo não era. Isso nós temos certeza. Porque a Bíblia fala muito claro que cabelo longo para homem é desonroso. Agora a barba não, a vossa tinha barba aí, podia ser que tinha, né? É diferente. Então ele veio, chegou, deu um beijo. Aí Jesus falou para ele: com um beijo traiu o mestre. Quando os pessoal chegaram assim, perguntou quem é, Jesus falou assim: eu sou. Quando Jesus falou eu sou, o povo que estava, eles recuaram para trás e caíram, por causa do poder daquela voz, falar eu sou. Como lá no Antigo Testamento falava eu sou. Deus falou para Abraão, para Moisés, não lembro agora, você vai e fala o eu sou mandou falar. Então que é eu sou, não tem outro, é Deus, o Senhor. Então aí vieram de novo, por duas vezes, perguntaram a Jesus: eu sou, recuaram e caíram, tudo assim. Então, forte o poder. 3 vezes eles podiam ter desistido. Se isso não é normal, uma pessoa falar eu sou e nós cair tudo, uma coisa tiver um vento assim, desmaiar tudo. Aí ele entregou. Ele falou assim: a minha vida, Jesus disse, ninguém atira de mim, eu de mim mesmo a dou. Então disse. Então quando Paulo fala isso, o pecado reviveu, a natureza pecaminosa sempre estará sobre o cristão. A natureza, nós só vamos ficar livres dessa natureza quando estiver dentro do caixão, quando fechar os olhos, quando partir, ninguém vai pecar mais. Aí cair lá tudo vira santo, fica tudo bom, né? Então, e é o que causa o fracasso. Eu falei: eu morri. Não quis dizer que ele morreu fisicamente, Paulo diz, mas quer dizer, eu fracassei. Ele fracassou em querer tentar obedecer a lei. Não importa quanto se esforçava, pode esforçar, não importa, o fracasso. Esse intento permitia que os cristãos compreendam que se o apóstolo Paulo não pudesse viver para Deus desta maneira, tampouco nós, tampouco vocês, tampouco nós, tampouco eu. Agora, no versículo 10: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era a morte. Os 10 mandamentos, por exemplo. A lei revelou o pecado que ela sempre faz. Ela revela o pecado. A lei, ela aponta. E o pagamento que é a morte. Ela revela o pecado e também já dá o pagamento. É a morte. Então, não há vitória alguma de procurar viver segundo a lei, segundo as suas obras. Então devemos viver pela fé em Cristo. Fé em Cristo. Jesus, que Ele fez na cruz por nós. Ela assinala um grande amor de Deus em favor da humanidade. O que Jesus fez na cruz, Ele mostra o grande amor de Deus, mostrando para a humanidade. Então, versículo 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Por que o pecado? Porque o pecado, tomando ocasião pela natureza pecaminosa, ele toma ocasião
uma oportunidade, porque nós já temos a natureza pecaminosa, nós já somos pecadores. Ele não vai tomar ocasião no que morreu já. Depois que você partiu, você não vai, porque você já não morreu. Aí o Espírito já foi para o lugar que foi escolheu aqui. O mundo é como uma rodoviária. Você vai na rodoviária, você vai ao destino onde você quer. Você compra a passagem. Então, agora, isso aqui é a passagem para ir para os céus. É aqui que você adquire. Não é adquire ela, mas de graça. Você paga o dinheiro, a passagem. Mas para ir para o céu não paga nada, é de graça. Cristo já pagou. Essa passagem está paga por Cristo. O ingresso está pago. É só pegar ele e aceitar. Então, pois ela deve ser a primeira página em nossa vida, nas nossas vidas, ser virada. Então essa vida, a página da nossa vida, quando você virou, vamos para frente, vamos vivendo, lendo para frente, estudando. Passou, você está voltando para trás. Já está passada para trás. Aquela vida nossa passou para trás. Não devemos voltar a fazer o mesmo pecado que nós tínhamos habitualmente fazia. Se você vivia xingando, você fica nervoso, o crente fica nervoso. Como é que ele fica? Não deveria ficar. Mas enquanto nós temos as duas naturezas, nós ficamos nervosos. É a natureza velha. A paciência é curta, mas não deve, mas faz. Mas agora tem coisa que você não consegue não fazer mais. Mentir, não mente, é pecado. Mentir. Você vai negar falar uma coisa, essa vai falar outra que não é. Falar palavra torpe, xingar palavrões, xingar é pecado. Tem jeito de largar disso. Falar palavra feia, anedota, piada, essas palavras assim. Isso não é difícil de largar. Tem jeito. Resumindo, como o pecado se aproveita pelo mandamento, que fala que me enganou, Paulo disse. A lei engana e, em última análise, Paulo disse, e por ele, por pecado, me matou. Embora a lei seja santa e justa, porque ela é, mas só que ela não tem poder de salvar ninguém. Mas sim, ela expõe intensifica o problema do pecado, ela mostra o problema do pecado. A lei não tem poder de justificar ninguém. Ao invés disso, a lei serve para revelar a profundidade do pecado. Mais profundo, ela mostra. Porque nós já conhecemos. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós estamos perto de Deus, vivendo, nós conhecendo o pecado mais. Não deve permitir que Satanás nos passe a rasteira. Irmãos, a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente a vontade de Deus, que fosse que ser perfeito. A promessa da lei era para a vida, mas ela só consegue condenar. Primeiro foi a lei. Deus disse para Adão assim: não coma de tal fruto. Ele comeu. Uma coisinha só, um homem perfeito, hein? Nunca tinha pecado na vida, imagina só, nunca. Mas tinha o livre-arbítrio de escolha. Deus falou: tudo você pode comer. Se a pessoa põe a pessoa no mundo, você pode aproveitar todo do mundo. Todo. Só essa parte não. É aquilo lá que atenta a pessoa que ele vai buscar. Então, há constante luta interna, irmão. Escrita por Paulo no capítulo que reflete a experiência daqueles que tentam justificar pelas obras da lei, acaba encontrando apenas frustração e desespero. 12. E assim, a lei é santa, estava aqui no 12, e o mandamento é santo, justo e bom. Não está criticando a lei, não está falando da lei, só está falando que ela não salva porque o homem não consegue guardá-la.
O único que guardou a lei foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele pôde morrer na cruz e pagar os nossos pecados. A lei chega no homem, ela fica fraca. Lá Paulo fala no próximo capítulo. Não fala no capítulo 8. Lá fala no capítulo 8 que a lei ficou enferma pela carne. Ela ficou doente pela carne. Ela ficou fraca. Porque ela chega no homem, o homem não consegue satisfazê-la, guardar ela. Ela fica fraca. Quando o Monfeld fazia uma receita, ele não usava esse termo assim, mas eu aproveito a lembrar nisso nele. Que ele fala assim: o médico, ele passa a receita para o doente. O que o doente pode fazer, não pode fazer. O doente não faz não segue a receita, as ordens que ele deu, certo que o médico deu. O médico fracassa, porque ele vem, não resolveu nada. O médico passou para ele a receita, a lista. Aí eu falo, o médico fracassa. No caso é isso. Então a lei, ela é santa, ela é boa, ela está falando certo. Mas como o homem não consegue, ele pega, ela fraqueza. Agora, quando ela chegou no Filho de Deus, que veio, aí quando ela topou com Jesus Cristo, aí ela não ficou fraca, não ficou enferma. Porque ela encontrou um que satisfez as ordenanças dela. Ele fez tudo que ela exigia. Ele cumpriu ela, tudo. Então a lei não ficou fraca, porque encontrou o próprio Filho de Deus, que veio guardar, servir a lei, pagar os pecados de todo mundo. Então, o homem não pode pagar, não consegue. Então Deus enviou o Filho dele no mundo para morrer numa cruz. Agora está aí. Quem aceitar esse sacrifício de Cristo, aí está perdoado de todo pecado, está perdoado passado, presente e futuro. E assim vai para frente. Então a resposta aqui de Paulo, aqui nesse versículo 12, a sua própria pergunta é não. O pecado em mim foi que se tornou a causa de minha morte espiritual, em outras palavras, impedindo-os a quebrar a boa lei de Deus, o pecado, pois é visto como sobremaneira iníquo. Revelação, esta é a revelação de Deus, de si mesmo. Deus revelou de si mesmo no Filho dele para o homem. O maior problema não está na lei de Deus, sim, o problema está no homem, o problema está em nós. Nós somos. Fora onde está o homem, está o problema. Qualquer lugar que está, nós também está ali, está o problema. E esse problema deve ser entregado nas mãos de Deus. Todas as coisas entregues nas mãos de Deus. Não deve querer vingar, não. A vingança cabe tudo a Deus dele. Então, a lei reflete o caráter de Deus, santo, e a norma objetiva para a reação pactual da humanidade para com Deus, o justo. A lei, ela é benéfica para cada um de nós pessoalmente, que fomos criados à imagem de Deus. Bom, nós fomos criados à imagem de Deus. Adão foi, mas só que quando Adão pecou, todos caíram também. Não é a lei que tem a culpa, mas sim a culpa está no homem. Não é a lei. O homem está oposto à lei. A natureza pecaminosa, a intenção divina da lei é por dizer que o pecado poderia mostrar sua verdadeira característica. Então o pecado, nós olhamos para a lei, ele mostra a nossa característica, como que nós somos. É só pôr diante da lei. A lei era boa. A lei era boa e a lei é boa e era boa. E é boa. Mas se a gente tentar guardar seus preceitos,
morais da lei, além da fé em Cristo, fora de Cristo, né? O resultado final será a obra da morte em vez da vida. Se for querer tentar servir a Deus por intermédio da lei, morte. Tem que servir por o sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso se pode fazer, mas só por fé em Cristo. A gente com fé em Cristo, a fé você não vê, você tem que crer em Jesus Cristo. Continuar a natureza pecaminosa, ela continua, e isso confunde enormemente o cristão. Se nós continuar olhando para, dando margem para a natureza pecaminosa, dando espaço para ela na nossa vida, no nosso pensamento, então isso aí é um problema sério para o cristão. Ele deve agir na natureza divina, mas nem sempre. A pessoa que trata de viver para Deus, mesmo assim, tenta com todas as forças, com todos os poderes, mas ela fracassa, não consegue. Não consegue, acho que fica irmãos, não vamos exagerar, nem um minuto. Você consegue ficar um minuto concentrado num passo, dá uma desviada, nem que você conseguir, mas é pecador, porque já é pecador. Então, a pessoa quando não entende a verdade, mas a verdade, porque a verdade, ninguém pode viver para Deus dessa maneira, sem crer nele, crer em Jesus Cristo, que ele é a verdade, ele é a vida. Agora a pessoa muito não entende a verdade da Bíblia, a verdade espiritual, a verdade como Deus é, como que Deus quer. Não pode confiar atrás de homem. O homem fala muito, tem que ver de acordo com o que ele está falando. Se ele está falando, o que ele está falando está correto. Nós não podemos nos gloriar. Não é a ordem descrita de Deus. Essa ordem é da cruz. 13. Logo tornou-se-me o bom em morte. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fez excessivamente maligno. Logo se tornou-se-me o bom em morte. Então, de modo nenhum. De modo nenhum. Não é a lei que tinha culpa. Não é a lei que tem a culpa, não. Mas sim o homem que é pecador. Não podemos culpar a lei. O homem não é bom. O homem está posto sobre a natureza pecaminosa. Mesmo depois de cristão, de crente. Os apóstolos, os discípulos, todos eles pecaram. Eles eram pecador. Maria era pecadora também. Nasceu com filha de Adão e Eva. O único que não nasceu com a natureza de Adão foi Jesus. O único. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. José não foi o pai de Jesus. Jesus nasceu da virgindade de Maria. E ela continuou virgem. Imagina que milagre é esse. Mas se a gente tenta guardar seus preceitos, o preceito da lei, morais, além da fé, quer dizer que fora da fé em Cristo, o resultado será a obra da morte, separação de Deus. Sabe que separação de Deus? Está separado de Deus. A partir deste mundo separado de Deus, não tem mais volta nunca mais. Tudo isso se pode fazer, mas só se por fé em Jesus Cristo, para vencer a lei e a natureza pecaminosa. É a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Às vezes isto confunde enormemente o cristão. Quer dizer, ele trata de viver para Deus de outra forma que não lhe agrada a Deus.
Nós devemos procurar uma forma de viver, de agradar a Deus, o modo de nosso viver. Nós cristãos somos muito vigiados. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo nos encaminha. E tem vezes que nós sabemos que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Por isso que tem a vida eterna. É por isso. Agora o 14 ele fala: porque bem sabemos, o apóstolo Paulo diz, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então o apóstolo Paulo disse isso: vendido sobre o pecado. Aqui serve como uma declaração, né? Onde está a raiz do conflito? Vamos ver onde que está a raiz. É a carnalidade. É onde está ali. Você não está agindo no caminho certo do Espírito Santo, guiado pela carne. A natureza espiritual da lei divina a natureza carnal, quer dizer, porque a natureza carnal é pecaminosa, ela é humana, e a lei divina é espiritual, porque é da fruto do Espírito Santo, é a lei que veio de cima, divino. Então nós temos o Espírito Santo, que é a lei divina, santo, a lei da graça, quer dizer, a graça de Cristo, a dádiva de Deus, e a lei que condena. Então, por isso, então, quer dizer, esse versículo é fundamental para compreender o lamento do apóstolo Paulo sobre a capacidade de viver na altura da lei. Ele lamenta. A lamentação do apóstolo Paulo pela queda de Adão. Agora vamos culpar Adão? Não. Tem gente que culpa Adão. Adão, ele deu um vacilo lá que prejudicou a humanidade toda. E Deus, quando fez Adão, Deus fez ele perfeito. Mas só que Deus não fez ele com livre-arbítrio de escolha. Ele pode escolher o que ele quiser, mas fez ele perfeito. E esse livre-arbítrio de escolha vem até hoje. Nós somos livres, né? Pode escolher o que quiser. Se você quiser escolher, eu não vou voltar mais nesse local, para essa igreja, nesse local aqui. Nós estamos livres. Nós estamos livres, está certo? Não está. Eu não vou no culto hoje por isso. Porque eu não estou contente. Então eu vou ficar aqui melhor, eu vou seguir a minha vida. Mas está livre. Deus não quer ninguém obrigado, Ele quer que venha por amor. Vem por amor. É isso. Então, até os cristãos cheios do Espírito Santo, né? Ele não pode agradar a Deus, né? Agradar a lei de Deus, como deveria guardar. Se torna inútil. Pela queda de Adão, que Adão afetou toda a humanidade. E afetou para sempre. E isso significa que todos se tornaram inúteis, sem solução. A solução é Cristo. Então, agora aqui, mas Paulo afirma que a lei é espiritual, originária de Deus. A origem veio lá do céu, a lei perfeita em sua natureza e propósito, e a revelação do caráter divino. Paulo também aponta para um padrão moral elevado, bem alto. No entanto, Paulo reconhece a sua própria condição carnal. Então ele vê o padrão alto de Deus. Em que padrão que nós estamos? Estamos no meio, que nível que nós estamos? Às vezes estamos bem baixinho, mas estamos num nível. Nós não estamos afundados no pecado, ou seja, dominados por a natureza pecaminosa. Não devemos ser dominados. Deixar ela dominado é se entregar ela à torta direita, deixa à vontade.
Nós devemos viver dominado pelo Espírito, o Espírito Santo. Então, por isso que se for deixar dominado pela natureza pecaminosa, ela vai impedir, atrapalhar um tropeço para nós servir a Deus. A frase vendida sobre o pecado implica uma servidão profunda, inevitável. Isso daí. Essa escravidão não é apenas uma fraqueza momentânea, mas uma condição constante. Você vê a condição que nós estamos. Se é constante, e às vezes estamos todo dia nós pecamos, mas não podemos viver no pecado. Cair e não levantar mais. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A pessoa cai e fica deitada, cai e não levanta mais, não volta para a igreja, só promete, eu vou, fica que nem curiango, amanhã eu vou. O que é isso? Pecado, fica. Então fala de uma vez, não vou mais e pronto, mas não deve. Força para ver, tem que pedir a Deus. Então, 15. Parar aqui, ó. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou ler aqui, mas não vou explicar. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Entendeu? Nós estamos entendendo assim. O apóstolo Paulo disse o que ele queria. Ele queria servir a Deus o máximo que pudesse. Agora, ou não serviu, errar e não queria, mas eu faço. Então, vamos preparar para sexta-feira. Veio do irmão Paulo pregar, né? Se Deus permitir. Que Deus nos abençoe, que estaremos aqui sexta-feira. Sábado é a ceia do Senhor. Procura os irmãos. Bem, a ceia não salva ninguém, também não santifica ninguém, não creio. Nós temos que ser santos para participar dela. Você pode tomar ceia todo dia, e viver e continuar pecando. Ela não tem força, não tem poder milagroso. A ceia é uma memória, ela representa, ela mostra a memória. Nós temos uma comemoração para os cristãos. Então vamos louvar o Senhor com qual hino? 176. Agradecer mais uma vez para ver a Vitória aqui. O Vitor, está com vontade de batizar? Passar a ser membro da igreja? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Amém. Pelo livramento que eu tive no final de semana. Amém. E por enxergar que o ser humano ele não tem como seguir dois caminhos. Amém. Deus, eu tentei seguir um caminho e Deus rapidamente me deu uma permissão para que acontecesse algo que eu abrisse muito nos meus olhos. E depois disso, eu já tinha uma certa vontade. E agora, depois disso, eu tenho convicta certeza que sim, eu tenho vontade. Vontade de? De batizar. Amém. Então, outro dia nós vamos conversar bem sobre isso, então. Vamos aí com a igreja depois, né? Amém. Então vamos louvar o Senhor. Qual é o hino? Falou 176. Tempo de ser santo. Fá maior. Qual é o tempo de ser santo? Qual é o tempo de ser santo? Agora. Quem quer responder agora?
Antes de pedir para o irmão Paulo orar, tem outra pergunta para me fazer. Guilherme, você quer batizar também? O que é que está acontecendo? O que está impedindo? Olha, já dá para estar, quando quiser, já em vez de um, você é dois. Pensa até lá e fala. Irmão Paulo termina com uma oração. Você pode orar, não sei como está a tua voz, né? Senhor, queremos mais uma vez te dar graças pelo simples fato de estarmos aqui, Amém. a vida, pelo culto perfeito, nos sustentado, e pelo culto, está se encerrando, por cada um que receber. E agradecemos pela igreja, aqui das portas abertas, a possa nos ajudar, a nos fortalecer, que possamos enfrentar esse mundo mal. Amém. Pedimos pelo pastor mais uma vez, pelos próximos cultos, e agradecemos pela salvação que temos em Cristo e mais uma vez pelo futuro dessa igreja. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria Helena está assistindo. Seja bem-vinda. Quem é, eu não sei.